Bom, hoje a palestra da professora Marisa, que é professora associada da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do GPE, cadastrado no CNPq. GPE é Grupo de Pesquisa em Especialidades Artísticas. Ela coordena esse grupo. A gente fala na UFO, mas não é na UFO, né? Ela coordena no Brasil, né? Porque o Olabinski que está associado ao GPE tem uma porção de outros grupos no Brasil que são vinculados e colaboram com o GPE. Então, o lugar é um lugar simbólico, né? O Labedisco aqui também tem um lugar simbólico, né? A gente também colabora com o GPE e outros grupos no Brasil. A Marisa é uma professora contemplada pelo CNPq com bolsa produtividade, coisa muito legal. A gente tem que falar e parabenizar por essa grandíssima produção da professora Marisa, sobretudo na literatura, como uma especificidade, que é dentro da literatura fantástica. Não só por isso, mas fazendo um trocadilho bobo, eu tenho certeza que a sua fala e nossa discussão hoje vai ser fantástica. Só não vou falar que é fantástico para reclamar agora, né? Tem que já mudar. Bem, a Marisa vai falar para a gente dos outros espaços a partir do Foucault. Ela vai falar de heterotopias. Ela vai mostrar para a gente como um espaço, da maneira como é configurado, ele se transforma em outro espaço. Por exemplo, eu acredito que até esse nosso espaço de diálogo, que parece a sala de aula, ele não é a sala de aula. Eu acho que a gente sente bem isso, não é? Então, esse nosso espaço dentro da universidade é um espaço heterotópico. Na verdade, ele é um contra-espaço. Um espaço da sala de aula que não é sala de aula. Porque ele não tem os controles da sala de aula, apesar de quem lê lá o nosso site vai achar que é, mas eu expliquei a questão do relatório, o que realmente significa, não é? Mas então a gente tem uma mudança desse lugar. Então, eu considero essa nossa maneira de trabalhar dentro de um espaço heterotópico. E obviamente eu e a Marisa, a gente tem trabalhado a favor disso, que tanto o corpo e o espaço, eles não podem ser vistos separadamente. Eles são constitutivos. Inclusive a gente já decidiu marcar isso linguisticamente, não é? Os trabalhos são corpo e espaço. Corpo transcende espaço, não é nem corpo e espaço. As duas coisas, a gente compreendê-las juntas. Que corpo é espaço, né? O corpo é espaço, o próprio corpo é um espaço. Bem, o texto que a Marisa vai falar, ele aparece junto num textinho que foi publicado, num livrinho que foi publicado em 95, que é o Le Corps Utopique, o corpo utópico, e Les Hétérotopies, que foi traduzido como outros espaços. Isso só para a gente ver que realmente não dá para a gente pensar o corpo dissociado do espaço. São dois textos diferentes do Foucault, mas que estão agrupados no mesmo lugar, não é? O Foucault vai falar do corpo enquanto heterotopia biológica. Agora, como que o nosso corpo pode ser ou se transformar num outro corpo, tomar no seu espaço um outro corpo? Se a gente pensar os filmes de horror, a gente tem todos os corpos que se transformam, os corpos metamórficos, como esse corpo heterotópico, não é? Uma pessoa possuída, um filme onde mostra uma pessoa possuída, tem um corpo X, vamos dizer comum, que vai se transformar no corpo do demônio. Então, esse é um lugar heterotópico. Aquele corpo assume uma outra forma, assume um outro lugar no espaço. Se a gente pensar algo menos, não vou nem falar em ficção, não vamos pensar no cinema, mas vamos pensar, por exemplo, no esporte, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, ou nos portadores de necessidades especiais. Não é? Quando eu tenho a substituição do corpo por próteses, eu tenho, ao meu ver, um corpo heterotópico. Um corpo que não é o corpo dado como o lugar da ordem, mas é um corpo transformado, que passou a ser o lugar da ordem,
dentro das parodopeias. Então, isso para a gente ver que o lugar da heterotopia, ele está no espaço, ele está no corpo, e provavelmente ele está em outros lugares dos quais a gente não tem falado, mas a gente vai encontrar esses lugares. Então, eu espero que a nossa fala, a nossa reflexão de hoje abra para outros lugares que a gente ainda não previu. Então, eu deixo aí essa aventura fantástica de descobrir outros espaços com a Marisa. Bom, Nilton, eu quero te agradecer essa oportunidade. Nilton é uma pessoa com quem eu venho dialogando muito em muitos trabalhos. A gente estudou na Unesp de Araraquara e a nossa amizade se fez desde ali. A gente tem publicado muitas coisas juntos, né? O último exemplo é a revista Literatura de Horror e Corpo, né? Que já está aí nas páginas da revista. E é muito bom ter aqui contato com as pessoas com as quais eu já conheço, né? E Ciro, Sérgio, Vitor, Alessandra, né? Pessoas com quem eu estive nesses eventos. Esses eventos, inclusive, esses eventos, inclusive, em que eu e Nilton nós temos lançado simpósios, GT juntos. Lá no Rio agora vai ter as Arquiteturas do Medo, e nós estamos com um simpósio, e a proposição desse simpósio é a literatura e o cinema de horror, focalizando o corpo e o espaço, né? Bom, Nilton, eu te agradeço pelo espaço que você me concede sempre. Eu começo a falar, sobre os outros espaços do Foucault, mas eu vou retomar as palavras e as coisas, a microfísica do poder, porque o Foucault, esse texto aí é um texto emblemático, outros espaços que estavam ditos escritos 3, onde ele aborda a noção de heterotopia, utopia e, indiretamente, ele não chega a usar esse termo, mas através de um exemplo, que é o exemplo do espelho, ele nos fala de atopia. O que me levou a estudar o espaço? Vejam que eu tenho um grupo de pesquisa em espacialidades artísticas. E o meu projeto, que é aprovado pelo CNPq, como o Nilton falou, também tem o espaço como seu motor, né? O GPE entra um grupo que se organiza a partir de questões de espacialidades na arte, na literatura, na cultura, né? E a gente tem algumas linhas de pesquisa: espaço, sujeito e sociedade, espaço discursivo, espaço e artes visuais e espaço do fantástico. E o que me levou a estudar o espaço? Quem que me levou foi exatamente Foucault. Eu não sei se o Nilton lembra, Nilton, quando eu tinha voltado para Porto Velho, que hoje eu dou aula em Uberlândia, mas na época que eu fiz doutorado eu era professora da Universidade Federal de Rondônia, universidade que eu tenho o maior carinho, né? Acho que foi lá que eu cresci enquanto pesquisadora, né? E cresci ainda mais encontrando um povo muito bom em Araraquara. Eu não sei se você lembra que um dos eventos, se não me engano, foi em Maringá que a gente se encontrou. Eu comecei a conversar sobre o espaço, e eu lembro que estava nessa conversa a Rosário, o Nilton, o professor Quilomar, lá da UF. E após aquela conversa eu saí atrás mais desse objeto de estudo no Foucault. E a minha surpresa foi grande, porque eu já desconfiava quanto o espaço era importante, e a gente vai ver já num trechinho da Microfísica do Poder, onde ele fala da obsessão dele pelo espaço. Sempre lembrando que o Foucault, ele, assim como ele estuda o poder para estudar
estudar o sujeito, ele estuda o espaço para estudar o sujeito. Né? A meta dele, ponto central, é o sujeito. E a gente vai ver isso aqui nesse trecho que eu trouxe de microfísica. E eu fui me enveredando pela leitura e releitura do Foucault e fui vendo que esse era o caminho. Bom, e como eu trabalho com literatura, aí logo depois disso eu fiz concurso para Uberlândia, e fui morar em Uberlândia, trabalhar em Uberlândia, e propus esse projeto, que é o Representações do Espaço na Narrativa Fantástica, influenciado então pelo Foucault e por um autor da literatura fantástica, que eu acho que representa a literatura fantástica ainda hoje, que é Edgar Allan Poe. Né? E o Poe, na filosofia da composição, ele vai nos mostrar o quanto que o espaço é fundamental na composição do corpo. Então foi por aí que eu comecei. Nessas 4 linhas, então, do GPEA, nós temos o espaço sujeito sociedade, espaço discursivo, que vai muito pelo diálogo entre Foucault e Blanchot, tá? Espaço e artes visuais, que aí entram os estudos do cinema, por exemplo, da pintura, né? E o espaço do fantástico. É claro que, por exemplo, nos meus trabalhos eu acabo indo muito uma linha à outra. Tá? Então, o motor do projeto é uma carência no campo dos estudos sobre o espaço da literatura. O Foucault anuncia isso em Linguagem e Literatura. E nós temos, nos estudos literários, vocês conhecem aquela série de Princípios, né? Tem um livro do Antônio Dimas, que é Espaço e Romance. No iníciozinho desse livro ele fala disso. Por que há tantas teorias sobre o tempo? Por que há tantas teorias sobre o personagem? Por que há tantas teorias sobre o foco narrativo? E quando o teórico, o crítico literário, vai tratar do espaço, relega ao espaço apenas um cantinho, né? Um pouquinho da sua escrita. Tá? Aqui eu retomo um texto do Foucault, que é Linguagem e Literatura. Esse texto ele se encontra no livro do Roberto Machado, Foucault, a Filosofia e a Literatura. Roberto Machado, que é um dos grandes leitores de Foucault aqui no Brasil. Né? Esse texto ele se encontra no anexo, no final do livro do Roberto Machado. E ele não foi publicado ainda no Brasil em outro lugar. Em Linguagem e Literatura, ele vai falar dessa carência dos estudos em torno do espaço. Tá? E ele diz assim: se a crítica durante muito tempo se atribuiu a função e o papel de restituir o momento da criação primeira, que seria o momento em que a obra está nascendo e germinando, é simplesmente porque obedeceria à mitologia temporal da linguagem. Enquanto as concepções da linguagem foram ligadas ao tempo, a crítica foi criacionista e buscava quase sempre as origens. Ela acreditava na criação como acreditava no silêncio. E ele vai, um pouquinho adiante desse texto, ele vai nos mostrar que a crítica literária ela trabalha com a linguagem. É uma meta-linguagem. Né? A crítica é uma meta-linguagem porque trabalha com a linguagem literária. E o Foucault vai dizer: a própria linguagem, tudo bem que a linguagem funcione no tempo. Eu estou falando da minha linguagem, as palavras ditas, elas estão funcionando no tempo. Então, ele diz: a função da linguagem é o tempo. Mas se a função da linguagem é o tempo, o seu ser é o espaço. Aí ele vai dizer, né? Por que é o espaço? Porque cada elemento da linguagem só tem sentido em uma rede sincrônica. A gente não pode sair colocando, mesmo na nossa linguagem coloquial, sair jogando as palavras. Elas têm que entrar numa ordem. Né?
espaço que cada valor semântico de cada palavra ou de cada expressão é definido por referência a um quadro, a um paradigma. O valor semântico vai ser desencadeado por uma relação espacial. Aí vou dar um exemplo bem básico, bem para a gente perceber isso que o Foucault fala, da diferença de homem grande e grande homem. O que nós temos? É uma mudança, é um deslocamento espacial, não é? Das palavras que vão ter sentidos completamente diferentes, não é isso? Bom, e aí eu trago um trecho de Microfísica do Poder. É uma entrevista com Foucault, intitulada Sobre a Geografia. E eu concordo com Foucault que o ser da linguagem é o espaço. Né? E ele vai dizer assim, quando perguntam para ele sobre a sua obsessão espacial, ele diz: reprovava-me muito por essas obsessões espaciais. Inclusive, se a gente for prestar bem atenção, as noções que Foucault cria, elas são relacionadas a vocábulos ligados ao espaço. Né? A própria noção de rede, de campo. Né? E elas de fato me obcecaram, mas através delas creio ter descoberto que no futuro procurava as relações que podem existir entre poder e saber. Desde o momento em que se pode analisar o saber em termos de região, de domínio, de implantação, de deslocamento, de transferência, pode-se aprender o processo pelo qual o saber funciona como um poder e reproduzir seus efeitos. Metaforizar as transformações do discurso através do vocabulário temporal conduz necessariamente à utilização do modelo da consciência individual, com a sua temporalidade própria. Tentar, ao contrário, decifrá-la através de metáforas espaciais estratégicas, quando a gente pensa em metáfora espacial, a gente pensa em estratégia, permite perceber exatamente os pontos pelos quais os discursos se transformam em, através de e a partir das relações de poder. Bom, então, influenciados assim, por essas ideias é que o meu grupo tem andado, tem dialogado de perto, né? Com muito prazer com o grupo do professor Milton, e esses nossos diálogos, eles se encontram com essas nossas obsessões espaciais e essas nossas obsessões pela literatura fantástica e de horror. Aliás, meu projeto atual, né, isso é uma coisa que o Milton me influenciou, meu projeto atual é representações do horror na literatura brasileira dos séculos 20 e 21. Obrigada, Milton. Até a sua. Bom, algumas teorias que sustentam não só o projeto, mas nossas pesquisas, as pesquisas do meu grupo, são as noções de utopia, heterotopia e atopia do Foucault, é claro que enredadas às noções de sujeito, de práticas de subjetivação. Noções essas Foucaultianas também. Eu digo sempre, não adianta dizer que esse espaço é um espaço externo, esse espaço é um espaço fechado, como a gente vê muita análise estruturalistas, né? O que esse espaço tem a ver com os sujeitos, por ele mesmo, né? Outros teóricos, que vou trazer inclusive aqui rapidinho, para ilustrar minha fala, e para comparar com Foucault, são o Nick Deleuze e o Félix Guattari, com as noções dele de espaço liso e estriado. Eu tenho usado também as noções muito de perto, as noções de devir e de rizoma, mas hoje a gente vai usar mais liso e estriado. E o Michel Dissertou, com a invenção do cotidiano,
né? Onde ele diz: um lugar é uma configuração instantânea de posições, implica uma indicação de estabilidade. A movimentação do homem se estabelece, entretanto, não em um lugar, mas configurada como espaço. Porque o espaço é um cruzamento de móveis, é de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se desdobram. A gente vê a influência Foucaultiana aí no disserto, quando ele diz que dessa movência, que o espaço representa a movência, é uma influência Foucaultiana, que a gente vai ver durante a minha fala. E o Bachelard, volta e meia temos usar, com as noções de psicoanálise, a Poética do Espaço, que é o livro de referência dele sobre a topoanálise, ele faz uma análise da relação dos sujeitos com os espaços, mas interessa mais para o Bachelard a relação dos espaços externos com os internos ao homem. Tá? Me interessa muito também as noções do Bachelard de topofilia, os espaços felizes, e de topofobia, agora me interessa muito mais, são os espaços de medo. Bom, eu vou trazer as noções, depois eu vou explicá-las a partir de algumas pinturas, especialmente de Las Meninas, de Diego Velázquez, e de um conto do escritor português José Saramago. Saramago, as pessoas não conhecem muito mais por romances, né? Mas ele tem um livro de contos que é precioso, e o livro de contos dele aponta muito para essa questão do espaço, objeto quase, né? E o objeto, assim como o nosso corpo é espaço, o objeto, ele não só se encontra no espaço, mas ele é o espaço. Inclusive, esse espaço aqui ele contém, né? Bom, essas teorias, essas noções, elas vão se encontrar na introdução das palavras e as coisas, tá? Lá ele vai falar de utopia, heterotopia e atopia. E também no texto dele, que o Newton disponibilizou, outros espaços. Que estavam ditos os escritos 3. Ele nos diz que as utopias são os posicionamentos sem lugar real. Diz assim: é a própria sociedade aperfeiçoada. Né? A gente pensa que utopia seria um espaço que não estaria nesse espaço aqui, já que ele diz sem lugar real, mas ele diz que mantém com o espaço real da sociedade uma relação de analogia direta ao universo. Nós transformamos esse espaço, como o Newton falou, que é heterotópico. Comumente, nós temos transformado em utopias. Na nossa sociedade, nós vivemos divididos entre utopias e heterotopias. As heterotopias são espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. Eles estão fora de todos os lugares porque eles deslizam, eles se movem, né? Por isso que são espaços da superposição, da justaposição, são espaços da multiplicidade, da fragmentação. Tá? Enquanto as utopias consolam, acomodam, as heterotopias elas inquietam, incomodam. As utopias funcionam como consolo porque, se elas não têm lugar real, já desabrocham no espaço maravilhoso, liso. Em direção contrária, as heterotopias inquietam porque estão com as palavras delas próprias, contestam desde a raiz toda a possibilidade da gramática e da ordem. Ou seja, não simplificando, mas lendo essas noções, a
partir da nossa sociedade, a gente vai ver que a utopia é o lugar da ordem. Como diz, ou da sociedade perfeita, ou do desejo da sociedade perfeita. E a heterotopia, ela vai ser o lugar da desordem. As atopias nomeadas, descritas por Foucault em As Palavras e as Coisas e exemplificadas em outros espaços, ele diz que é o espaço do caos, da perda da linguagem e da afasia. As atopias, elas são o espaço do entre. Entre as utopias e as heterotopias existe uma experiência mista, mediana, o espelho, o espaço da atopia. Então, o espelho, para o Foucault, ele é ao mesmo tempo uma utopia e uma heterotopia. É uma utopia na medida em que eu me vejo em um lugar onde eu não estou. É isso, gente? Eu me vejo num lugar onde eu não estou. Mas, ao mesmo tempo, é uma heterotopia na medida em que o espelho existe e realmente tem uma espécie de efeito retroativo. Porque, a partir dele, eu me descubro ausente no lugar onde estou. Doido, né? Porque eu já me vejo lá longe. É uma utopia porque ele torna o lugar em que ocupa ao mesmo tempo real e irreal. Tá? Antes de entrar nas telas, eu quero usar alguns espaços. Como Brasília, por exemplo, né? A gente sabe que Brasília foi uma cidade completamente planejada, né? A gente pode dizer que é um lugar, né? A gente pode dizer que o planejamento busca aquele espaço enquanto lugar. Não numa movência, mas que as coisas sejam todas arrumadinhas, em ordem. Brasília, o planejamento de Brasília é uma utopia, né? Mas não existe espaço utópico. Aí eu já estou plagiando Gilles Deleuze e Félix Guattari, quando eles falam de Lise Estriado. Não existe espaço utópico sempre utópico. Ou não existe espaço heterotópico sempre heterotópico. Eles sempre vão utilizar, os espaços sempre vão utilizar de uma utopia para uma heterotopia e vice-versa. Por que eu falo isso? Hoje em Brasília, eu lembro bem, nem dessa última vez que eu fui, essa última vez que eu fui, eu tive a possibilidade de perceber mesmo como é que as coisas são muito ordenadas. Os lugares das compras, né? Aqueles estirões, assim, aquele quarteirão, que não é um quarteirão, é muito organizadinho. Aqui, ó, livrarias, aqui não sei o quê. E aí meu ex-orientador, o Sidney Barbosa, disse, mas essa coisa já não tem mais essa divisão em alguns blocos, porque já se enfiaram, por exemplo, outras formas de comércio naquilo que, falei, isso já é uma heterotopia dentro dessa utopia. E uma vez, eu lembro que há um tempo atrás, eu desci de avião em Brasília para pegar um ônibus para ir para Uberlândia. Eu peguei um táxi para ir para a roda ferroviária e eu vi não deve ter durado muito tempo, né? Mas eu vi tipo uma espécie de barraquinha assim, sabe? Aquele lugarzinho bonitinho, arrumadinho, ordenadinho. Aí tinha um arremedo de um meio barraquinho com aquela lona preta, né? Eu até perguntei para o meu orientador nessa última vez, ele falou assim, não deve ter durado nem 3 dias aquilo, né? E seria esse deslizamento daquela utopia para uma heterotopia. A gente sempre tem, a sociedade nos ensinou a ter uma visão utópica das coisas. E a utopia, ela procura, os espaços utópicos são esses espaços que nos conduzem sempre para uma posição em que meu olhar, por exemplo, ele se direciona para o centro e não para as periferias. Não é assim que a sociedade nos ensina?
o nosso olhar, quando nós olhamos, nós dirigimos a princípio para uma coisa, nosso olhar vai se dirigir praticamente assim, sempre para o centro. Eu estou falando isso que a gente vai chegar lá na tela do elástico, vocês vão ver como é que isso é uma realidade na história da arte. Mas para falar de história da arte, de arte utópica, em que tudo aqui está medido, em que tudo está muito equilibrado, aquilo que é equilibrado é utópico. Aquilo que tem um equilíbrio, uma simetria, uma centralidade é utópico. E aquilo que é movente, que é múltiplo, que é fragmentado é heterotópico. Não há melhor exemplo, né, eu diria para a gente começar a olhar as telas, do que um estudo do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano. E nesse estudo, da Vinci, que realizou vários estudos como esse, ele mostra como que a arte deve proceder, como é que os artistas devem proceder. O homem vitruviano é uma espécie de homem perfeito. Nele tudo é equilibrado, simétrico, tudo medido. Aí eu sempre digo, né, quando eu trabalho com o vitruviano nas minhas aulas, eu falo assim, não existe pessoa no mundo que esteja como um homem vitruviano. Porque todo mundo tem um pé maior do que o outro, um olho maior do que o outro. Não é isso, gente? Já foi provado. Quer dizer, o homem vitruviano é uma utopia, não é uma heterotopia. Né? E na história da arte, os renascentistas, eles foram os caras, né? Eles influenciaram muito, por muitos séculos. E o que a gente vê, por exemplo, dessa tela que é da arte neoclássica, é esta simetria total, né? Veja que tem uma mulher do outro lado, mas a cortina que aparece do outro lado, ela faz a mesma, não é? Ela dá o mesmo equilíbrio, né? Porque ela faz a mesma curva que o corpo da mulher, né? Então, continua seguindo uma arte utópica. E era no início do século XX que um cara muito doido, chamado Pablo Picasso, ele vai dizer assim, eu não pinto uma mulher, eu pinto um quadro. Porque as pessoas acusaram de... O que é isso, né? Isso não é mulher. E ele disse isso, eu não pinto uma mulher, eu pinto um quadro. Les Demoiselles d'Avignon é uma tela que abre praticamente a pintura do século XX. Abre, eu diria assim, toda uma nova forma de pensar a pintura, tá? E é uma das telas cubistas mais conhecidas, tá? O que a gente pode perceber é uma mudança do paradigma da pintura. E aí, na tela de Picasso, nós temos uma heterotopia. As mulheres, inclusive, algumas delas vão, aquela que está naquele canto de lá, ela representa muito isso. É uma só mulher, mas com várias tomadas de várias perspectivas. Vocês estão percebendo? Superposta, justaposta, fragmentada. A arte cubista é uma arte que brigou pela heterotopia na história da arte. E, pensando também nisso, nessas vanguardas que abriram no século XX, a gente não pode deixar de falar no surrealismo. E aí eu trouxe um sonho causado por Claude Monet, a volta do Roman, um segundo antes de despertar. Aí são as imagens do sonho que o Dalí joga para as suas telas. Né? A gente pode ver ali aquele tigre, ele sai com a boca do peixe, ele sai de uma romã, vocês estão vendo? São espaços que vão se superpondo. Né? É um outro espaço. A mulher era levita em cima da pedra de gelo, a maçã cai. Né? Aí vamos para um outro pintor surrealista, que é o
René Magritte, essa tela, que o pessoal conhece ela como Isto Não é um Cachimbo, mas o nome dela é A Traição das Imagens. Essa perspectiva que o Magritte dá é completamente heterotópica. Numa tela, geralmente, a gente espera o quê? Encontrar uma imagem, né? E o Magritte, ele nos coloca uma imagem de um cachimbo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele coloca um enunciado verbal, embaixo do enunciado, no meio do enunciado visual. Ele diz, ceci n'est pas une épique. Falei direitinho. Então, isto não é um cachimbo. E aí os espectadores, os leitores dessa tela dizem, mas é. É a primeira coisa que as pessoas dizem. E não é. Porque, de fato, é uma representação de um cachimbo. Você não tem a mesma textura do cachimbo, a mesma forma, você não pode pegar, você não pode fumar. Não é um cachimbo, né? E a heterotopia nessa tela está na conjunção do enunciado verbal com o visual. É como se fosse uma contradição. Se a tela fosse só o enunciado visual, seria uma perspectiva utópica. E aí, para bagunçar um pouquinho mais, eu trago As Meninas, do Velázquez, que é uma tela analisada, inclusive, por Foucault em As Palavras e as Coisas. Essa leitura que eu vou fazer aqui, ela não se encontra lá, nesse capítulo onde ele fala das palavras e as coisas. Mas eu fiz essa leitura porque eu falei, tem alguma coisa aí. Por que ele coloca as noções de utopia, atopia e heterotopia na introdução e aqui ele nos joga essa tela? Aí eu tentei ver a tela também com essa visão dessas noções espaciais de Foucault. Essa tela, o nome dela atribuído pelo Velázquez não foi Las Meninas. Era outro nome, que eu vou dizer só depois, senão perde a graça. Tá? Mas as pessoas, mesmo sabendo desse outro nome, acho que nem entendi o porquê desse outro nome, falavam, aquela tela lá do Velázquez, As Meninas. Por quê? Porque o olhar do espectador, do leitor das telas, aquilo que eu falei, geralmente se conduz para o centro do quadro. O que ele vê no centro do quadro? É a princesa Margarida e suas damas de companhia, né? As figuras que representam a corte. Um dia eu trabalhava com essa tela e o pessoal falou assim, nossa, mas aquela menina ali tem uma carinha de velha, né? É uma anãzinha, né? Tem um cachorro, né? Tem uma parede que vem aqui sendo iluminada. A impressão que nos dá é que aqui tem uma janela que entra, isso Foucault fala, né? Uma sutil iluminação que nos dá a ver o restante do aposento. Tem uma porta, isso desconcerta a gente, né? Parece que é uma abertura meio inesperada, com uma pessoa que está entrando ou saindo. Tem um pintor, alter ego do Velázquez, parece muito com Velázquez. Voltando àquela ideia, por que As Meninas? Mesmo sabendo que o nome da tela, o título da tela era outro, por que as pessoas acabaram colocando e deixando esse nome ser historicamente As Meninas? Novamente eu insisto, porque o nosso olhar, ele se centra. Ele olha para o centro no primeiro momento. E aquilo que está no centro é o principal, não é assim que a sociedade ensina? Aí tanto preconceito, né? Mas se eu olho mais detalhadamente, fazer como Foucault nos ensina, olhar aqui o que tem, né? Nós vemos que
tem uma série de quadros pendurados, vocês estão vendo? Aí tem um quadro que parece ser diferente, que é esse aqui, ó, estão vendo? E, na verdade, isso não é um quadro. Isto não é um quadro. E aí eu falo, é um espelho. E tem duas pessoas aqui, Dom Henrique IV e a sua esposa Mariana da Áustria, os pais de Margarida. E esses caras aqui, os reis, os soberanos, eles não se encontram, quer dizer, se encontram aqui, mas para estarem aqui, eles estão aqui, perto de mim. Estou olhando o quadro. Interessante, né? É que esse cara não está pintando definitivamente, aí depois é que eu olho direitinho, ele não está pintando a menina. Olha a posição dele, ele está pintando o rei e a rainha. Né? O centro do quadro, repito, está fora do quadro. Isso é heterotopia, não é? E o que me dá a ver? O que está entre a utopia e a heterotopia? É o espelho, não é? Exatamente o espelho que está ali, nessa experiência mediana, em que me mostra em que está entre uma visão centrada, organizada, que a sociedade ensina, e uma visão que é completamente deslocada, em que o centro está fora. Tá? Heterotopia. Né? Quando eu descobri isso, eu fiquei assim louca de felicidade. Eu falei, olha, justamente o espelho que está entre. Bom, e para ilustrar isso de uma forma, eu diria mais didática ainda, quanto tempo eu tenho ainda, Nilton? À vontade. Eu vou falar um pouco do conto Refluxo do Saramago. Como eu falei, ele está em Objeto Quase. Esse texto meu, ele saiu uma publicação lá na Edufo. Agora eu esqueci o nome, Sujeitos e Subjetividades, né? Aquele livro que você tem isso também. Que foi objeto de uma fala minha num seminário de análise de discurso lá de Berlândia. E nessa análise eu mostro que a constituição de espaço ela está atrelada às práticas de subjetivação. Para a gente entender rapidinho o conto do Saramago, eu vou fazer um breve resumo. Mas eu não vou detalhar muita coisa, não. Vou pegar o que me interessa mais. Que é mostrar para vocês essas heterotopias e utopias. Tinha um rei que num lugar onde o narrador não diz onde ele fazia viagens no seu reino e ele voltava sempre desolado, porque ele não gostava de ver algumas coisas no seu reino. Essas coisas eram imagens da morte. Incomodava esse rei ver cruzes, cemitérios, né? Imagens que lembrassem a morte. Mas em cada viagem sofria mil sofrimentos, morte por toda parte, sinais de morte. A fralda negra de uma viúva e não poucas vezes dor insuportável, o inesperado cortejo fúnebre que o protocolo imperdoavelmente ignorara, ou que por atraso ou adiantamento surgia na hora mais do que todos respeitável, em que o rei estava ou ia passando. De cada vez o rei, tornado ao seu palácio em ânsias, supunha morrer ele. Cada vez que ele olhava para a morte, para uma cruz na beira da estrada, para uma cruz atrás de uma casa, para uma cruz na beira do rio, ou para um cortejo fúnebre, ele supunha que a morte dele estava próxima. O que ele bola? O que ele vai inventar para se livrar dessa agonia, desse medo dele?
ele vai inventar a segregação da morte. Ele vai planejar, vai reunir os seus conselheiros e vai dizer: eu quero acabar com as mortes do meu reino. Vamos tirar todos os mortos que estão ali espalhados e vamos criar um cemitério único, central e longe da nossa vista. Central. Tá? Deixa eu ver se está aqui. Eu fiz um gráfico aqui para mostrar para vocês. Aqui, o cemitério, aliás, o reino dele, digamos, seria esse retângulo, né? A localização do palácio lá, mais para aquele lado, vamos pensar assim, né, das cidadezinhas portuguesas em que os centros das cidades são ali bem perto dos rios, dos mares, ou mesmo no Brasil, né, vamos pensar no Rio de Janeiro, né, estava lá. Mas a gente olhava o reino olhava pelos olhos do rei. O que a gente via? O painel era esse, essas cruzezinhas invadindo. E a ideia dele seria esta: limpar toda a imagem de morte, fazer um cemitério, que é aquele quadrado roxo, também, único, central, distante de onde era o castelo dele. E acabar com a morte do rei, ou com a visão da morte próxima das pessoas. E aí foi um escarcéu. Porque tudo bem remover os corpos dos cemitérios que estão ali aglomerados, mas como achar os corpos que foram enterrados por tanto tempo espalhados nos reinos? Uma pessoa morria à beira da estrada, enterrava a pessoa ali, né? Uma pessoa morria em outro lugar. As pessoas, até hoje, né, gente? Hoje não é muito comum, mas até hoje a gente vê algumas práticas como essas nas cidades menores. Como cemitério central, um espaço, o reino da morte, ele vai, na ideia do rei, ficaria assim. Como que o rei conseguiu? Ele chamou os cientistas e falou assim: vocês têm que inventar uma máquina para localizar corpos. Os cientistas inventaram. Só que na primeira versão dessa máquina, a máquina apontava para tudo que era lado, porque não distinguia corpo vivo de corpo morto. Não, tem que ser, olha o corpo aí, né? Tem que ser corpo morto. Aí na segunda versão ainda não ficou boa a máquina, porque a máquina não distinguia o quê? Corpo de homem e corpo de bicho. Vamos lá, vamos fazer uma nova, até que chegaram e todo o rebuliço foi feito, né? No início as pessoas não deram muita razão para o rei, mas depois, e aí a gente já vê as práticas, né, de subjetivação, né? Depois as pessoas já passaram a achar que o rei era o rei mais sábio do mundo. Diz assim o Narrador do Saramago: de repente toda a gente começou a achar que a ideia do rei era melhor, que jamais nasceria em cabeça de homem, que nenhum povo podia honrar-se de haver um rei assim, que tendo destino determinado que tal rei ali nascesse e reinasse, ao povo cabia obedecer de feliz coração. Né? Eu vou pular aqui, porque o que nos interessa mais hoje é essa ideia do espaço. Daí eu vou falar da subjetividade quando for falar mais ao final dessas etapas do conto. Bom, criada a máquina, começaram a se enterrar os corpos e a revolução do reino foi muito grande. Porque imaginem, teriam que construir 4 estradas enormes que ligariam todo lugar do reino e de fora do reino ao cemitério central e único. Então, conta o narrador, muita coisa se desenvolveu, muitas indústrias ligadas a fazer estradas, a fazer caixão, a fazer tudo relacionado à morte, porque depois de desenterrado tudo, tinha que colocar em novos caixões, né? E nessa parte chega a ser engraçado, porque
porque em alguns lugares os corpos se misturavam, não é? E o que ficou definido? Bastava cavar até a profundidade estipulada de 3 metros para maior segurança e sacar tudo, metros cúbicos e metros cúbicos de ossos, tábuas apodrecidas. Vejam que eles foram cavando, colocando os corpos, né, soltos, desmembrados pelos sacões das escavadoras, e depois meteram em tudo em caixões de diferentes tamanhos, desde o recém-nascido ao adulto, mais reforçado. Mesmo avulsamente, mesmo 2 crânios e 4 mãos, mesmo uma miuçalha de costelas, mesmo um seio ainda firme e um ventre murcho. Declarou-se o princípio, não, foi o rei que declarou, né? Declarou-se o princípio de que cada parte de um morto seria um morto todo. E no final, houve o dia de feriado e festa nacional, depois que foram feitos todos os enterros novamente daqueles corpos, nesse lugar. E aí eu quero voltar aos gráficos, é que dá para a gente ver bem. Aqui a gente pode considerar um espaço da heterotopia, certo? Em que a morte ela não está centralizada, ela está espalhada, desordenada. E aqui nós já temos o espaço da utopia, com tudo alinhado, tudo ordenado, certo? Bom, e aí que eu venho com Deleuze e Guattari só para ilustrar um pouquinho mais. Quando eu falo de espaço utópico, eu costumo associar com o espaço estriado. E quando eu falo de espaço heterotópico, eu costumo associar com o espaço liso. Porque o espaço estriado vai ser o da organização, como diz o Deleuze e o Guattari. É o das sedimentações históricas, né? Ele é organizado e linear. Ele é utópico, concorda comigo? Né? Só para a gente pensar nesse termo utópico e estriado, e nessa ideia de organização, de linearidade, de simetria, vamos pensar que o que nós temos na nossa sociedade, por exemplo, essa construção de corpos malhados, bem feitos, são corpos que almejam ser o quê? Utópicos. Então eu comparo o espaço estriado do Foucault com o espaço estriado do Deleuze e Guattari com a noção de utopia proposta por Foucault, né? Então o Deleuze e Guattari diz assim: nesse espaço há a organização de linhas e dos planos, há um constante desejo de ordem, de normatização da vida, distribuição de funções, lugares a serem ocupados pelos sujeitos nele inseridos. Sua ordem das estruturas convencionais é o que nós temos aqui. Utopia, estriamento. Por outro lado, o espaço liso é o que eu comparo com a noção de heterotopia, porque o espaço liso, diz Deleuze e Guattari, ele é nômade, direcional, ele se difunde por várias superfícies, né, várias direções. Os elementos que constituem o espaço liso são inseparáveis entre si, mas completamente heterogêneos. E o Deleuze e Guattari diz assim: o mar é um espaço liso por excelência, movente, né? Mas ele diz assim, mas que o homem tenta estriá-lo através de marcas, né? Então o espaço liso, a ordem do espaço liso é do acontecimento, ou seja, da irrupção, do deslocamento, da movência, daquilo que vem, né? Seja em qualquer lugar, não numa... E é o que a gente tem aqui. Mas será que o reino desse rei ficou de vez assim? Ficou para sempre dessa forma? O que vocês acham? Não. Não. Ele tem razão, José.
Vejam bem, a coisa começou da seguinte forma, e aí eu coloco Teresa e Catarina de novo para me ajudar a pensar. Eles dizem, como eu já falei para vocês, que nenhum espaço é liso, liso para sempre, nem estirado, estirado para sempre. Ou utópico para sempre, heterotópico para sempre. O que é liso se estria, o que é estriado se alisa. Tá? As pessoas iam enterrar suas famílias naquele cemitério único, e era longe, né? Precisava de alguma coisa ali perto para refrescar a garganta. Aí logo surgiu uma vendinha de vender suco, refresco, e uma barraquinha de vender flor aqui, uma de vender vela ali. E as pessoas começaram a trabalhar nesses pequenos comércios, começaram a construir seus barraquinhos, tudo em volta do cemitério. Né? Os próprios funcionários do cemitério, que não queriam ficar tão longe da família deles, eles passaram a morar nas redondezas. E aquela cidade que ficava, porque vamos pensar que a cidadela, a vila que rodeava o castelo, a vila ela rodeava o castelo, né? Essa vila passou a ficar mais fraca ali, mais forte perto do cemitério. Coitado do rei, né? Ele que mandou construir um cemitério longe, com paredes muito altas, para ninguém ter a possibilidade de ver a morte. As pessoas passaram a morar perto dali, e entrar no cemitério e sair, né? O primeiro sinal é que eu falei, foi ao lado de uma das portas secundárias do Muro Sul, uma improvisada tenda para o comércio dos refrescos e outras bebidas. Depois outras pequenas lojas, ramos comerciais, etc. Até que 4 grandes cidades foram criadas perto do cemitério. E essas cidades foram até marcadas pelo nível econômico. A cidade que ficava no sul, não lembro agora, mas acho que ficava no sul, era mais classe mais abastada. A do norte era mais a classe mais baixa que se situava lá, né? E mais, era caro para enterrar o morto dentro do cemitério. As pessoas começaram a novamente enterrar seu parente atrás da casa, aqui, ali. E depois, tudo voltou a ser assim. É claro que com a diferença de que depois já tinha, eu não fiz o gráfico, mas já tinha lá aquele quadradinho no meio, mas as mortes se espalharam de novo ao redor do cemitério, né? Ao redor do cemitério, no reinado todo do rei. E essa imagem da morte, eu trago um trecho que ficou. Vocês leram em outros espaços que ele fala dos vários princípios que regem as heterotopias. Estão lembrados? Um desses princípios é a heterotopia do cemitério. Uma é do jardim, lembram? A heterotopia do jardim. O que nos interessa mais é a heterotopia do cemitério. Ele mostra que, no curso da história, uma sociedade vai fazer, ela não tem a mesma heterotopia ao longo de toda a história, né? Ele diz, uma sociedade pode fazer funcionar de maneira muito diferente uma heterotopia que existe e não deixou de existir. De fato, cada heterotopia tem um funcionamento preciso e determinado no interior da sociedade. E a mesma heterotopia pode, segundo a sincronia da cultura na qual ela se encontra, ter um funcionamento outro. A gente percebe isso com o próprio cemitério. O cemitério antes era um centro, não era, gente? Vamos pensar aí nas sociedades mais lá para trás da história. O cemitério ficava na igreja.
que tinha uma localização central, né? E o cemitério foi sendo afastado do centro da cidade e atinge hoje a posição de quase fora, né? Esse conto do Saramago, eu diria que é uma metáfora do que a gente tem hoje, com esse cemitério que fica quase fora da cidade, na periferia. Não é, gente? Eu não sei como é que é aqui em Conquista, mas assim, geralmente o que a gente encontra na periferia da cidade, quase fora, a gente vai... eu sei que está chegando uma cidadezinha do viagem de carro, porque eu vejo chegar os Jardins da Saudade da Vida, né? Distante do centro, e os motéis, né? A morte e o sexo. Isso coloca para lá, não é isso, gente? A maioria das cidades hoje tem essa estrutura. Bota lá. E as pessoas têm que enterrar seus mortos, têm que fazer amor quase fora da cidade, né? Bom, é claro que pode fazer amor em qualquer lugar, né? Mas agora para enterrar oficialmente. E o Foucault ele diz: lugar diferente em relação aos espaços culturais habituais é um espaço que está, no entanto, em ligação com o conjunto de todos os posicionamentos da cidade, ou da sociedade ou do campo. Já que cada indivíduo, cada família tem parente no cemitério, né? A partir do século XIX, é isso que o Foucault fala, os cemitérios eles mudaram do centro da cidade, né, para as periferias. E isso, como no conto do Saramago, é o que? Uma tentativa de apagamento da morte. Para as pessoas de mais idade um pouquinho, lembro que antigamente não é só esse ritual de onde enterrar, mas é o ritual do próprio velório. Vamos lembrar que antigamente as pessoas eram veladas nas casas. Nas casas. Acabou. Nas casas. Hoje nós temos aqueles espaços nos Jardins da Saudade, né? Tem até lugares lá dentro do cemitério, são chiques, vocês já foram, né? Já viram esses cemitérios novos? Nossa, tem lanchonetes belíssimos, e até cerveja. A minha universidade lá de Rondônia, antes, quando eu saí do doutorado, tinha um coco gelado lá na frente, que era uma barraquinha que vendia coco gelado. E a gente ia lá na frente tomar coco gelado. Essa universidade onde eu trabalhei, ela ficava na BR, na saída para o Acre. E aí depois que eu voltei do doutorado, o que eu encontrei? Não tinha mais o coco gelado, aí a gente passou a chamar de um cemitério. Eu falava, gente, de coco gelado passou para corpo gelado. E tinha, daí um amigo meu falava assim, Miguel, vamos tomar uma cerveja? Falava, não, cemitério não toma. Mas nem parece cemitério, né? Então, eu vejo essa são alegorias, né? Mas que mostram que a nossa sociedade ela faz como o rei do conto do Saramago, como refluxo. É a tentativa de apagar as coisas negativas, é a tentativa de organizar a cidade, centralizar, atribuir lugares X, Y, Z para cada coisa, né? Nesse conto do Saramago, vocês devem ter percebido que o primeiro momento, então, foi um momento de heterotopia, concordam? Onde as mortes estavam espalhadas, justapostas, fragmentadas. O espaço liso, né? Cemitérios superpostos espalhados em rede. E esses espaços eram incômodos. Como diz Foucault, a heterotopia ela sempre inquieta, incomoda. Depois daquele segundo momento da construção do cemitério central, nós temos a utopia, um espaço estriado, cemitério único, estabilização dos espaços, como o espaço passou a ser cômodo para o rei.
com isso Saramago num conto que parece que não fala dos nossos dias, né? Que ele coloca um rei, um castelo. Aí deixa eu dizer uma última coisa do conto. O próprio rei, o conto termina com ele morrendo. Ele vai caminhando para fora do seu castelo, diante do jardim, para o seu susto, ele fala, ali, ele pede para ser enterrado no seu jardim, né? Então, esse conto que parece estar fora do nosso tempo, vai refletir essas coisas do nosso tempo. Então eu fecho a minha fala, não com Foucault, nem com Saramago, mas com uma autora, uma crítica literária argentina que tem dito muita coisa para a gente. E a gente percebe muita influência dos estudos de Foucault na crítica da Beatriz Sarlo. Ela compara a literatura à Pandora, aquela que tem a caixa, que abre. Dentro dela todos os males, tá? Pandora, a literatura, insiste em manter aberta a caixa que outros querem fechar. A pretensão dos militares, que a Sarlo faz texto movida, mostrando que é a literatura que vai mostrar aquilo que é sufocado pelas ditaduras militares, né? A pretensão dos militares virar a página já escrita da história pode ser acatada em certas instâncias, mas não em outras. As palavras são, de fato, testemunhas informantes. As palavras, contra toda a crença do senso comum, são mais pertinazes que os corpos. Estes podem desaparecer, ser jogados ao mar. Quantos corpos não foram encontrados no Brasil depois da nossa ditadura militar, né? Estes podem desaparecer, ser jogados no mar. Mas os textos que lembram essa desaparição voltam aberta a caixa de Pandora para dizer exatamente o que